Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana, a gente vai conversar sobre esse episódio que, bom, é um episódio importante para o Roy, episódio importante para o Wothrel, e acontece o que a gente já estava imaginando que iria acontecer. Inclusive, se você acompanhou o canal essa semana, você já deve estar por dentro dos spoilers, né? E, bom, agora eu acho que por ser a review, a gente pode já ir direto ao ponto. O Wothrel evolui nesse episódio e, assim, eu mantenho a minha opinião sobre ainda achar que essas evoluções estão acontecendo um pouco rápido demais, principalmente quando a gente fala sobre o Wothrel e esses Pokémon secundários, mas ao mesmo tempo, eu acho que dá um entendimento sobre o que talvez o Horizontes quer fazer, que é acelerar esse processo de evolução desses Pokémon que Lico e Dot capturaram, para não só deixar eles mais fortes e, consequentemente, deixar eles meio que mano a mano com os membros dos Trovonautas ali, principalmente o Fried, para que aconteça o que a gente queria muito, né? Que eles três se livrassem dessas amarras do roteiro em sempre colocar o Fried e o Capitão Pikachu à frente da situação e que eles consigam resolver as situações. Porque senão seria meio ruim sempre, né? Um Sprigatito, um Fuecoco sempre resolvendo a situação e os Pokémons fortes, e acabar ficando um pouco estranho sempre a situação sendo resolvida por uns Pokémons na forma base. Pikachu do Ash que não me ouça, mas a verdade é essa, né? Fica meio estranho. Então eu acho que o roteiro ele tá tentando não se sabotar fazendo essas acelerações. E eu acho isso interessante pra caramba, mas, obviamente, fica aquela sensação de que poderia durar um tempinho a mais, ou pelo menos ter mostrado um pouquinho mais do Wothrel. Mas, por falta de mostrar coisas do Wothrel, esse episódio foi muito bom em relação a isso. Então, deixa seu like, bora lá para mais uma review, e é isso aí. Vamos começar a review de hoje. O episódio de hoje, ele começa com a Lico, o Roy e a Dot registrando alguns Pokémon para os relatórios que eles têm que entregar lá na Academia Laranja, né? E é bem legal porque a Lico tá tentando fazer umas filmagens de uns Squawkabillies e ela não consegue, porque ou eles começam a voar, ou a imagem fica borrada. É bem engraçado. E a Dot tá se dando bem ali com o Quaxly, e enquanto isso, o Roy, o Fuecoco e o Wothrel estão observando um Capaskid. E é bem interessante porque na Dex é informado que a culinária de Paldea é muito picante e é utilizado, às vezes, dos dentes que caem do Capaskid para culinária. E isso faz com que o Roy fique, tipo assim, maravilhado, porque ele gosta de comida picante. E, consequentemente, ele queria provar, né, a culinária de Paldea com mais, vamos dizer assim, mais aprofundadamente. E, obviamente, isso faz com que chame a atenção dele pro Pokémon que está à sua frente. É bem legal porque o Fuecoco acaba trazendo uma Berry pra jogar ali perto do Pokémon, pra o Roy continuar conseguindo filmar e tirar umas fotos e tal. E o Wothrel percebe que, tipo assim, o Fuecoco tá se sentindo, né, fazendo as coisas. E aí ele quer pegar uma Berry maior que a do Fuecoco. Só que o Fuecoco sempre acaba trazendo uma Berry maior ainda. E aí tinha uma Berry bem grande em cima da árvore. O Wothrel até tenta voar até lá, só que o Wothrel tem um problema. As grandes correntes de vento fazem com que ele não consiga voar plenamente e acaba caindo. Ele ainda tem essa dificuldade com o voo. E o Fuecoco, exibido como sai correndo com o Flame Charge pela árvore assim e consegue pegar a Berry, e isso vai deixando o Wothrel bem irritado, porque, tipo assim, putz, como você se acha, né? Enfim, é uma competiçãozinha de ego ali entre os Pokémon, principalmente por parte do Wothrel, que acaba se sentindo incomodado, mas faz parte, e é isso aí. Bom, depois dessa situação, eles acabam observando o que cada um conseguiu gravar, e vamos se focar mais no Roy, porque a Lico não conseguiu nada, né? A Dot ainda tá tentando achar alguma coisa legal pra fazer.
Mas o Roy, ele tá intrigado com o Watrel. Apesar das filmagens do Kappas Kid ter sido bem interessante, ele se preocupa com o Watrel, porque desde que ele foi capturado, ele ainda tem dificuldades em voo, principalmente quando recebe essas correntes de ar muito forte. E o Roy acaba falando que ele queria fazer algo pelo Watrel para ele ter mais confiança no voo. E aí eles acabam dormindo e o Watrel acaba decidindo ir para a floresta fazer um treinamento por conta própria e tentar pegar uma berry que está em cima de uma árvore. E aí o Roy percebe que o Watrel saiu e vai ele e o Fuecoco atrás do Pokémon. E lá eles percebem que estava rolando esse treinamento especial. É bem legal porque tudo pro Roy é uma cantoria e pro Fuecoco também. E aí eles começam a cantar aquela musiquinha clássica deles, né? Do Fuecoco. E fica lá, um torcendo ali pelo outro para que o Watrel consiga voar. Só que o Watrel não dá a mínima pra essa música e ele acha aquilo uma pataquada. Mas um barulho, como se fosse um rosnado, começa a surgir no meio da floresta. E a floresta começa a ficar mais escura e meio nebulosa. E aí eles ficam todos assustados. De repente, um Pokémon bem distante aparece pra cima deles e era um Houndstone. Pois é. E a gente acaba descobrindo que é o Pokémon da Rhyme. Ela não se apresenta formalmente, mas ela diz que acabou ouvindo a cantoria do Roy e se inspirou. E por isso foi até eles. E o Roy acaba ficando até animado em ver o Pokémon, depois de ter se assustado com ele. Mas logo em seguida, o Kappas Kid acaba saindo, assim, pelo mato, né? E aí o Roy acha interessante, porque esse Pokémon costuma não sair se não for apenas no sol. Então, à noite, ele fica recluso. E aí a Rhyme acaba falando que provavelmente esse Pokémon está assustado com o Anihilate, um Pokémon que acaba aterrorizando muitos Pokémon durante a noite. E é um Pokémon também do tipo fantasma. E o Roy fica tipo: meu Deus, eu preciso registrar esse momento do Kappas Kid saindo, né, à noite. Isso pode ser importante. E aí ele acaba deixando vazar que ele tá fazendo o curso dele na Academia Laranja. E a Rhyme acha aquilo interessante. Eles até trocam uma ideia, inclusive, sobre o que o Roy estava fazendo, que era animar o Watrel para conseguir voar. E aí a Rhyme acaba dizendo que, né, o Watrel precisa ter mais confiança em si mesmo. Mas ela chega pro Fuecoco e diz que dentro dele há muita chama. Então ela consegue identificar no Pokémon que ele é um Pokémon que, quem sabe, né, ainda vai ficar muito forte. A gente sabe que a evolução final do Fuecoco também acaba partindo pro tipo fantasma. E eu me pergunto se a Rhyme, no final das contas, não estava fazendo essa afirmação ligando à evolução futura do Fuecoco. No final das contas, o Kappas Kid acaba fugindo. O Roy estava basicamente ignorando a Rhyme, lembrando que ela não se apresentou para ele, mas a gente sabe quem é ela, né? E no final das contas, ele olha para trás e ela não está mais ali. E aí foi uma situação estranha, né? Ela desapareceu e o Roy fica sem entender. Bom, pela manhã o Roy acaba contando pra Lick, pra Dot, que ele encontrou com uma mulher, que ela inclusive fez um rapzinho e acabou dando a maior moral ali pra situação do Watrel que queria treinar. Mas ele diz que tem um Pokémon que chama Nihilate, que está assustando os outros Pokémon na floresta. A Dot até tenta pesquisar alguma coisa, mas acaba não encontrando nada. E ela se questiona se o Roy não sonhou com tudo isso, e ele diz que não. Ele até tenta mostrar uma filmagem que ele fez do Kappas Kid, mas no final das contas essa filmagem está tudo preto, assim. E aí ela acaba até se questionando se ela não deveria ensinar esse pessoal a começar a filmar, porque tudo sai errado, ou sai torto, ou não filmam nada. Mas, no final das contas, o Roy tá empenhado em querer continuar filmando mais sobre o Kappas Kid e quem sabe encontrar alguma coisa sobre esse Pokémon misterioso que está aparecendo para atormentar os outros. E aí, é bem legal porque a Lico acaba tentando filmar de novo os Pokémon, mas aí o Terapagos e a Floragato acabam fazendo barulho. A Dot acaba se distraindo ali com o Quaxly e a Tinkatink.
E o Roy acaba tentando achar mais sobre o Capasquid, e nesse meio rola uma tretinha entre o Fuecoco e o Wattrel, que volta para aquela situação onde o Fuecoco tá se sentindo o Pokémonzão, né? Que dá o Flame Charge, consegue pegar as berries, inclusive pros Pokémon que estão ali, que querem uma berry. Ele acaba fazendo esse serviço para um Lechonk, acaba pegando um também pro Wattrel, que acaba jogando na cara do Fuecoco, porque ele já tá cansado do Fuecoco tá se sentindo. E aí eles acabam tendo uma discussão, o Roy diz que eles são amigos, eles não podem brigar. E o Wattrel acaba sumindo, e nessa brincadeira o Roy vai atrás do Wattrel e acaba percebendo que perto de um penhasco está o Capasquid amedrontado, porque aparentemente ele caiu ali. Então ele tá meio que isolado, ele não consegue subir. E agora o Roy vai querer salvá-lo, mas obviamente o Fuecoco fica desesperado, porque é um penhasco, né? E o Roy tá escalando ali, então é bem medonho. Ele acaba até dando um pisão em falso, assim, e o Wattrel de longe consegue ouvir o grito de desespero do Fuecoco e, obviamente, vai até lá para saber o que tá acontecendo. Nisso, o Roy tenta convencer o Capasquid a dar a mãozinha para ele salvar o Pokémon. Inicialmente, o Pokémon acaba mordendo o dedo do Roy, mas depois acaba sendo convencido, né, pela gentileza do Roy mesmo, e acaba aceitando ir pro colo do Roy para ser salvo, né? E é uma situação bem engraçadinha e muito fofinha. E vale a pena mencionar que, nesse momento, o Capasquid, enquanto estava recusando, acaba jogando, tipo, umas sementes na boca do Roy, e elas são muito ardidas. Sabor picante, e o Roy acaba amando esse sabor, né? O que é interessante, porque esse Pokémon, no final das contas, assim, poderia ter alguma conexão a mais com o Roy. Quem sabe no futuro, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas foi um Pokémon que casou bem com o Roy. Eu achei interessante. Mas no final das contas, ele acaba aceitando, né? Ir pro colo do Roy pra ser salvo. E não posso esquecer de mencionar um rapzinho que o Roy acaba fazendo, né? Uma musiquinha, pra chamar também a atenção do Pokémon e convencer ele a ir com ele. E aí o Wattrel decide salvar o Roy e o Capasquid. Primeiro pegando o Pokémon. Obviamente as correntes de ar ainda atrapalham, mas ele faz o melhor para conseguir pegar o Pokémon e levar de volta ali para a parte mais segura daquele penhasco. E em contrapartida, a Ratina acaba sentindo que está acontecendo uma coisa perigosa por ali, que é a situação com o Roy, e acaba alertando a Liko e os outros. Então eles acabam indo até aonde o Roy está. E é bem legal porque o Wattrel consegue pegar o Capasquid, leva ele até lá em cima. Só que aí agora temos uma outra situação. O Roy, que tenta escalar para chegar até a parte segura. Isso a Liko acaba chegando, a Dot também, e todos ficam desesperados, porque e se o Roy cair, né? Bom, maldita seja a minha boca, porque o Roy acaba caindo do penhasco. E aí o Wattrel não vê outra alternativa a não ser voar até ele. E nesse momento de voo acaba surgindo o brilho da evolução. E o Wattrel acaba evoluindo para Kilowattrel e salvando o dia. E gente, o pássaro é, assim, a la Pidgeot, né? Ele é bem grandão, dá pra você usar ele como montaria pra sair voando por aí tranquilamente, e o Roy acaba sendo salvo pelo Pokémon. É uma cena bem legal, típica de evolução que a gente gosta, e enfim, gostei bastante desse momento. Bom, e aí o Roy fica muito feliz com a evolução, todos ficam impressionados, inclusive ele acha que vai dar algo super legal pro relatório, apesar que todo mundo esqueceu de filmar esse momento, e se tivessem filmado teria dado, né, algo fantástico ali pro relatório, mas no final das contas ninguém filmou. E aí, no finalzinho, a Liko acaba parabenizando o Roy por ter conseguido evoluir o Pokémon dele. E não só isso, né? Eles estão indo embora, assim, e tem esse momento do Fuecoco, que quer a todo custo voar ali com o Kilowattrel. E eles acabam voando juntos ali. E tem um foco no rosto do Roy, como aquela coisa de, tipo assim, no pôr do sol e você se sente satisfeito com a sua jornada até aqui. Então, é um momento muito muito gostoso de acompanhar, sabe? Eu acho fantástico. E aí, o episódio termina com uma silhueta de um Annihilape.
que está aparentemente observando tudo com seus olhos vermelhos, assim. E o episódio termina. Só para contextualizar, o Capas Kid não está mais com o Roy e os outros, ele acaba indo embora depois dessa situação. Ele até joga umas sementinhas ali ardidas na boca do Fuecoco, que adora o sabor, mas ele acaba indo embora mesmo. Infelizmente o Roy não capturou ele. Bom, pessoal, o episódio pra mim, ele é aquele clássico do clássico de evolução. Como eu falei pra vocês no começo dessa review, e eu volto a reforçar aqui, talvez com um pouquinho mais de screen time, essa evolução teria ainda mais significado, teria ainda mais emoção, porque seria de um Pokémon que a gente se conectou muito, né? Eu acho que o legal de quando você tem a evolução é de tantas vezes que você vê aquele Pokémon se esforçando de alguma forma, e aí a evolução acontece. No caso do Wattrel, a gente sabe que ele tem esse problema com o voo, né? E como o Wattrel, podemos dizer que, tipo, ele conseguiu superar esse lance graças à situação do Capas Kid, mesmo a trancos e barrancos, mas conseguiu, e a evolução vem. Só que assim, sinceramente, eu acho que mais tempo para esse Pokémon teria tornado essa evolução mais simbólica. Esse é meu ponto de vista. Talvez o que eu senti, por exemplo, como Sprigatito evoluindo para Floragato, poderia ter sido aplicado aqui com o Wattrel. Eu sou apaixonado em Pokémons voadores, principalmente esses de rota, e a maioria dos momentos que esses Pokémons de rota evoluem, eu acho eles, assim, sensacionais. São cenas muito legais de acompanhar, né? Eu tenho vídeos antigos aqui no canal de momentos emocionantes de quando uma evolução acontecia, e eu acho que esse momento, ele é muito particular entre o treinador e o Pokémon, e a situação em si. Foi legal, mas é aquele mais do mesmo, né? Aquela leve reciclagem do treinador estar sofrendo algum acidente e o Pokémon necessita fazer algo para salvar o seu treinador. E aqui foi isso. Talvez não dê para reinventar a roda, mas eu acho que a emoção tem que sempre prevalecer. Aqui eu sinto um pouquinho de falta disso, mas ainda assim não tem como. Né? Você vê o Roy ali se aventurando com aquele Pokémon gigantesco que agora ele possui, é formidável. E aí, volta para o que eu acabei de dizer para vocês também no começo dessa review. É uma aceleração que eu acho que é extremamente intencional por parte do roteiro. Eles querem que o próximo encontro de Liko, Roy e Dot contra os exploradores seja com Pokémons mais fortes, e não com esses Pokémon, vamos dizer assim, vamos falar português claro, fraquinho, né? Eles querem que eles estejam mais pau a pau. E, obviamente, também estejam mano a mano com os seus próprios companheiros de equipe, os Trovonautas, que já tem a maioria dos seus Pokémon na forma final, né? Então, é importante que essa situação aconteça. E isso também me coloca em base algumas coisas, como talvez o anime não esteja tão interessado em prolongar a história, né? Tipo assim, como nós tínhamos antigamente, com uma saga muito grande, que dava tempo de você fazer um monte de coisa com um personagem só, ou até mesmo com 3, no caso com Misty, Brock e Ash. Aqui, talvez eles já tenham noção que, tipo assim, a história tem que ser fechada em algum momento e tudo tem que acontecer como tem que acontecer. Então, não vamos adiar certas situações. Vamos fazer elas acontecerem o mais rápido possível. E aqui vem essa situação. O final do episódio nos revela o Annihilape e também temos a Rhyme aqui, que fez uma aparição fantástica. Acredito que ela vai aparecer mais vezes, inclusive. E nessa aparição, ela nos traz essa pauta aí do Annihilape, que é muito interessante. Não sei se para o próximo episódio as situações envolvendo o Annihilape já terminam, mas ele vai aparecer no próximo episódio. E aí vem a questão, será que ele vai ser um Pokémon que vai ficar aparecendo de vez em quando? Ou ele vai ter a sua conclusão logo no próximo episódio? Particularmente, eu já falei para vocês como eu queria que esse Pokémon fosse adicionado também a um dos membros ali dos Trovonautas, principalmente entre Liko, Roy e Dot. Talvez não aconteça, mas a minha aposta também no final das contas é que os próximos Pokémon que eles possam capturar talvez não sejam na forma base, já venham evoluídos. Para quê?
para evitar aquela coisa de ter que ficar desenvolvendo muito o Pokémon. Isso acontecia bastante com o Ash, aconteceu, na verdade, com o Ash na saga anterior, né, em Jornadas, onde muitos dos seus Pokémon já vinham na forma base ou era um Pokémon já que não tinha forma para evoluir. E isso poupava o roteiro de ter que fazer um episódio de evolução, ter que fazer alguma coisa para o Pokémon evoluir. Então era sempre um movimento a mais, alguma coisa assim. Então talvez as próximas capturas também acabem oscilando por aí. Gostei do episódio, o Capas Kid, um Pokémonzinho muito legal, e como eu falei pra vocês, eu acho que casa bem com o Roy. Se o Roy vai capturar esse Pokémon no futuro, se esse Pokémon vai aparecer no futuro, é um ponto de interrogação. Sinceramente, em base dos merchandisings, assim, esse Pokémon, se eu não me engano, ele nem chegou a aparecer. Então, eu não tenho tanta certeza se o Roy acabaria capturando ele. Mas ele tem muito a ver com o Roy, justamente por conta desse lance picante. E o Roy adora esse sabor, né? Então seria o Pokémon ideal para o Roy acabar capturando e ter ali no seu arsenal. Mas vamos ver, talvez o anime nos surpreenda. Mas eu não iria com tanta expectativa para cima dessa possibilidade de captura, né? Porque eu acho que o anime talvez deixe isso para outro momento. Quem sabe esse Pokémon surgindo evoluído já e aí entrando pro time do Roy. Também seria legal. Bom, agora uma coisa é fato. Com a evolução do Wattrel, nós temos basicamente, acho que esse Pokémon por encerrado, né? Em relação a desenvolvimento. Talvez desenvolva alguma coisa relacionada a movimentos ou melhorar ainda mais a sua relação com o Fuecoco. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eles são bons amigos e aqueles amigos que ficam de birra um com o outro, sabe? Então, no final das contas, eu acho que tá tudo certo. No caso do Roy, eu acho que daqui pra frente a gente pode esperar a evolução, né, do Fuecoco e um novo Pokémon. E quem sabe explorar um Terastal também para o Kilowattrel. Mas a gente vai ter que esperar e ver no que dá. No mais, episódio muito legal, gostei. Mas acho que falta um pouquinho daquela coisa de emoção. E isso é culpa, obviamente, do próprio ritmo inicial. Que poderia ter colocado mais esse Wattrel para fora da Pokébola. Poderia ter interagido mais com ele. Para que a gente tivesse uma ligação ainda mais especial com esse Pokémon. É a impressão que eu tenho. Posso estar falando besteira. Mas, sei lá, a gente assiste Pokémon tanto tempo que é fácil identificar uma coisa quando você percebe que tá fora do lugar, né? E nesse caso do Wattrel é como eu me senti. É um anime com tantas situações que realmente, às vezes, eles não tinham muitas opções. Mas eu não vou passar pano, não. Eu acho que poderia ter mais Wattrel ao longo desses 52, 3 episódios. Minha impressão. É interessante também que esse episódio ele foi escrito pelo Kimiko Ueno. E não é a mesma roteirista e estava direcionado para a captura do Wattrel. Porque o roteiro, na época da captura do Wattrel, foi para Muga Takeda. E aí eu me questiono se talvez, em base de um roteiro pela Kimiko Ueno, as circunstâncias não teriam sido diferentes. Mas uma coisa que esses dois roteiristas têm em comum é que ambos estão se focando no Roy. Então eu acredito que a direção, no final das contas, seguiria, né? Pelo menos na criação da história desse Pokémon, seria provavelmente a mesma. Um forte abraço pra vocês, quero saber o que vocês acharam. E vamos ver agora no próximo episódio como as coisas vão se desenvolver. Ui! Deixa seu like, ele ajuda demais.